Olá, boa tarde. Essa semana a gente tem um episódio especial do podcast. A gente mudou o assunto. Essa é uma entrevista essa semana, como podcast normal. Mas nós vamos aproveitar o caso que aconteceu com o Monark no Flow para poder tratar sobre, explicar melhor para as pessoas e fazer um conteúdo bem legal sobre sociedade empresarial, sobre contrato societário e sobre tudo que pode e deve ser feito no início de uma sociedade para evitar um transtorno, para evitar um problema sério que vai ser trabalhado. Primeiro ponto, que é uma abertura, vamos fazer, que hoje já é o 29º episódio do Almancast, episódio especial, para a gente poder tratar sobre sociedade empresarial. Hoje é um monólogo, mas é importante para a gente poder conversar muito sobre isso. Se você não conhece o canal, se inscreva, escuta a gente nas plataformas de áudio aí da sua preferência. A gente tem vários vídeos no canal falando sobre empreendedorismo, falando sobre gestão, e a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Monark, em um episódio do Flow, no último episódio, creio que foi no dia 8, ele estava na mesa discutindo sobre política, com Kim, com outras pessoas, e foi tratado um assunto bem polêmico, que é sobre questão de liberdade das pessoas falarem, querem, liberdade política e tudo mais. Eu entendi algo que ele queria dizer, mas ele não falou dessa forma. Ele quis falar que todas as pessoas teriam liberdade de escolha, liberdade de fala e liberdade no Brasil. Algo que a pessoa nem deveria pensar, porque isso é totalmente criminoso, é contra a lei do Brasil, e isso não tem como ser defendido, não tem como ser apoiado. Essa não foi a primeira polêmica que o Monark se envolveu, esse não foi o primeiro caso que aconteceu, mas foi um caso que gerou grande repercussão, porque houve um grande cancelamento não só das pessoas com ele nas redes sociais, mas também cancelamento de contrato, rompimentos de contrato, de patrocínio, de contrato de exibição, já que eles não são mais só um canal de YouTube, eles também hoje são uma empresa que vive disso e tem outros programas, outro estúdio que ele acaba fazendo outros programas e desenvolvendo. O que a gente fala é de responsabilidade nossa, tá? Então, todas as pessoas que falam algo, principalmente pessoas públicas, eles são responsáveis pelo que se fala. E isso é um grande problema, porque nós achamos que temos a liberdade de falar tudo e nós não temos a liberdade de falar tudo, porque nós não podemos ofender as outras pessoas e nós não podemos defender nada que seja contra a lei, que seja criminoso, alguma coisa assim. Então, existiram alguns outros problemas que ele falou, já teve investigação do DENARC, de outras empresas, de outras instituições públicas, em cima do Flow, como em outros podcasts também, pela questão das falas que são obtidas. O Flow é um programa que, assim como comigo influenciou e influencia várias outras pessoas, eles levam discursos, eles levam convidados muito importantes para poder falar, para poder discutir, para poder debater assuntos que são necessários para poder serem falados pela comunidade. E não foi diferente nesse ponto político que eles estavam ali discutindo. Como questão sociedade, como questão societal, como é que funciona isso? Uma empresa, ela pode ser constituída a partir de um CPF. Então, você tem hoje vários tipos de constituições de empresa, desde o MEI, né, que é o microempreendedor individual, tá, até uma sociedade anônima, onde são sócios que têm ação na Bolsa de Valores, que você compra e vende as ações para poder se fazer. E cada tipo de empresa, cada tipo de negócio, ele acaba tendo formatos diferentes e formas de controle diferentes entre a sociedade.
Uma sociedade entre mais de uma pessoa, ela vira uma sociedade limitada. É limitada dentro das ações das pessoas. Então, na minha empresa, nós somos 4 sócios. Cada um tem uma porcentagem da sociedade. No caso do Flow, pelo que o Igor e o Monark falaram, cada um tinha 50% do negócio ali. É claro que eles já dividiram outras cotas, com certeza, com as outras pessoas que estão ali, porque cada podcast acaba virando um negócio específico, mas como empresa, eles tinham 50% cada um. E como sócio, você tem responsabilidades que vêm do cargo, que vem em cima do que você executa e vem em cima do que você vive e fala ali dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então, tudo que você fala pode vir para o lado positivo ou para o negativo, para poder atrair cliente ou para poder afastar cliente. Então, cada empresa ela tem a sua responsabilidade perante a isso. E dentro de uma sociedade, você tem os sócios ali trabalhando. E para proteger os sócios, definir as funções de cada um e definir como, por exemplo, quem vai definir o voto final, uma sociedade de 2 pessoas, você tem votos, cada um quer uma coisa, como é que isso vai funcionar? Se um quiser vender para o outro, como é que isso vai funcionar? Então, tudo isso ele vem a partir de um contrato societário que deve ser feito entre as partes. Não é normal, não é automático essa criação desse contrato societário, tá? Não é todo contador que vai fazer, não é todo advogado que vai fazer, mas é um documento que você sim deve procurar desenvolver para dentro da sua empresa para evitar esse tipo de problema. Então, você tem uma pessoa que falou mal da empresa, que teve esse problema com a empresa, e você vai trabalhando isso no ponto de te atrapalhar e de te desenvolver do seu negócio. Então, como é que você vai atuar nesse ponto e como é que você vai trabalhar nesse ponto? Então, são coisas primordiais, são coisas fundamentais que você deve sim estar atento. Nesses tipos de contrato, por exemplo, eu estou desenvolvendo um outro contrato societário da minha sociedade. Por que eu estou desenvolvendo outro? Porque agora a gente quer lançar a oportunidade do que no mundo corporativo se chama de partnership, de parceiros, de funcionários parceiros, que você sobe um degrau, que a pessoa deixa de ser funcionário e sobe um degrau para ser também um sócio da empresa para a questão de promoção. Então, esse contrato, ele dita as regras de como vai ser feita uma promoção de um funcionário e como é que ela vai ser trabalhada para sócio. Então, esse contrato ele vai te direcionar muito nessas atividades. Nele vai estar lá as funções, por exemplo, a função de um CEO da empresa, como um sócio. O que o CEO faz? Qual a responsabilidade do CEO? Qual a responsabilidade da pessoa? O que ele pode assinar? O que ele não pode assinar? O que ele pode tomar de decisão sozinho? O que ele tem que levar para o conselho de sócios da empresa? Em quanto tempo o conselho de sócios tem que se reunir? Como é que funciona a distribuição de lucro da sociedade? Então, tudo isso ela vai ser ditada através do contrato societário dos sócios ali, ditos. Então, é muito importante você trabalhar esse ponto para poder desenvolver isso, para poder fazer isso ser mais fácil dentro do seu dia a dia. Então, aqui no meu escritório, a gente tem outras funções, outros cargos dentro dos sócios. Então, eu tenho o cargo de sócio gestor de contratos, eu tenho o cargo de sócio gestor de RH. Então, nesse contrato vai ter ali a função e responsabilidade de cada um, o que cada um está autorizado a fazer sozinho, o que não, e quais são as responsabilidades. Outra coisa fundamental dentro desse contrato é você ter ali falando as responsabilidades e as consequências dos atos dos sócios. Imagina um sócio entra numa empresa surtado e quebra tudo. O que isso pode acarretar?
E se o sócio ofender um funcionário, xingar um funcionário ou outra forma de preconceito, como é que o sócio vai lidar, como é que a empresa vai lidar com isso, como é que isso deve ser trabalhado? Então, dentro desse contrato societário, sim, você vai colocar essas consequências. No caso do Monark, como teve a fala dele, dentro de um contrato societário, você tem lá que se você difamar a empresa ou causar algo que possa denegrir a imagem e perder contratos quanto a isso, perder dinheiro, valor da empresa quanto a isso, você é afastado do cargo e você perde direito à sua cota social. Tá? Não foi isso que eles fizeram lá no Flow. Já foi dito que o Igor irá comprar parte do Monark, tá? Então, isso é algo interessante. Isso vai além só da atitude do momento, isso vai por toda a questão de construção da empresa, construção da marca e tudo mais. Mas fica inviável a manutenção do Monark como sócio, a manutenção dele como host do podcast. Fica muito complicado o relacionamento dele dentro da empresa justamente por isso. Como ele fez algo que atrapalhou o dia a dia, atrapalhou a questão do conceito ali mesmo, do negócio, atrapalhou os negócios da empresa, é muito difícil se ter a manutenção dele dentro da empresa. Então, se eles tivessem um contrato, talvez tenham, eles executariam o contrato e vão fazer o que o contrato dita. Tá? E é legal porque no contrato pode ter a forma até como é que se é valorizada a empresa. Como é que eu sei quanto vale a cota da empresa para eu poder vender para outra pessoa? Então, isso dentro do contrato também é falado e desenvolvido. Então, por exemplo, eu até simulei hoje mais cedo, hoje é dia 10/2 que eu estou fazendo essa gravação. Vou falar agora sobre o valor da empresa. Deixa eu até abrir aqui para poder falar números mais reais, para ficar mais fácil. Quando a gente valora uma empresa, se dar valor para um negócio, você tem basicamente 3 tipos de formas de calcular o valor de um negócio. Então, quanto que o Flow vale? Então, essa conta, você pode fazer isso com base no fluxo de caixa, da lucratividade e tudo mais. Como nós não estamos dentro do negócio Flow, a gente está analisando o Flow de fora, eu consigo ver quanto que eles geram, só o Flow Podcast, não estou falando do negócio inteiro, porque não dá para mensurar. Eles geraram no último ano $1 milhão em faturamento de AdSense. Vamos falar que isso foi o faturamento de todo o Flow. Fora patrocínio, fora tudo, mas vamos falar que é faturamento. Tá? Então você consegue pegar e projetar os próximos faturamentos e fazer um desconto disso com taxas de mercado, pode ser uma taxa Selic ou poupança, alguma taxa que você vai escolher para você descontar isso no valor presente e aí valorar o quanto vale cada cota societária da empresa. Então, se eu pego uma empresa, no caso dele, que faturou 1 milhão, eu posso fazer uma projeção que a empresa dele hoje vale de faturamento 500 mil e mais ou menos uns 100 mil de marca. Então, mais ou menos hoje, o Flow vale $600 mil. Tá? Vou botar o dólar a 5,30. Então, o Flow vale hoje mais ou menos R$3.180.000. Como ele tem 50% da cota, o Igor teria que pagar para ele R$1,5 milhão R$1.600.000 pelo valor atual dos AdSense e tudo para trás. Então, o Flow hoje vale mais ou menos esse valor. Então, o Monark tem mais ou menos a receber R$1.600.000 pela parte dele
dentro da empresa. É lógico que ele vai receber muito mais do que isso, porque a empresa lá ela é muito maior, ela tem outros programas, ela tem outros negócios, então ele vai receber muito mais do que isso. Então, nesse contrato societário, eu digo tudo isso. Eu falo que no contrato ele vai te definir todas as etapas, tudo que é feito e como tudo deve ser feito. Quem pode fazer um contrato societário? Qualquer empresa pode fazer um contrato societário. É só você procurar um advogado especialista em sociedade empresarial. Ele vai ter os modelos e você vai adaptando, adicionando tudo isso dentro do contrato e vai lá para os sócios assinarem. Então é muito importante. Por exemplo, eu já tive cliente que quis romper a sociedade, não estavam entendendo bem, então a gente fez o cálculo de quanto valia a empresa e no contrato societário dizia lá, olha, se uma pessoa foi comprar da outra, vai ser parcelado em 18 parcelas. E aí a gente fez o cálculo, com base no faturamento projetado, com base no valor dos móveis e equipamentos da empresa, tá? E o valor da marca. E aí sim foi chegado no valor, foi pegado o valor das cotas que a pessoa tinha dinheiro e parcelado em 18 vezes para poder se receber. Então, cada contrato societário ele vai reger a empresa de uma forma bem específica. E o contrato societário ele não tem nada a ver com o contrato social. O contrato social é um documento que a contabilidade faz para a fundação do negócio, que lá fala os quinais da empresa, lá fala a localização dos sócios e tudo mais. O contrato societário já rege internamente como é que vai ser feito isso. Então, o contrato social é feito para mostrar para o governo e para a sociedade como é que é isso, e o contrato societário é entre os sócios, vai reger como a empresa deve ser feita, deve ser administrada e quais as consequências de cada ato que cada pessoa tem para poder se responsabilizar. Além disso tudo, o monarca ainda ele vai ter uma responsabilidade civil criminal, que isso vai ser analisado, com certeza vão ter denúncias, e isso também pode diminuir o valor de mercado da empresa, porque acaba queimando o nome, sujando o nome, e patrocinadores não vão buscar estar em conjunto, as pessoas não vão querer aceitar em conjunto. E se você for analisar os dados, estou aqui, olha, eles perderam 10 mil inscritos na terça-feira, que é o dia que aconteceu. Só que no outro dia, no dia 9, eles recuperaram esses 10 mil inscritos novamente, tá? E com a repercussão, muitas pessoas vão assistir o que aconteceu. Eles tiveram um boom de audiência no dia 9 de fevereiro de 5 milhões e 500 mil visualizações. Normalmente eles têm aí diariamente 500 mil, tá, visualizações, e eles tiveram 5 milhões, 10 vezes mais em um dia pelo ocorrido, pela audiência que eles tiveram em outras redes. Eles saíram em todos os canais de televisão, portal de notícias, então eles foram notícias com base nisso tudo para poder se trabalhar, para poder desenvolver. Outra coisa muito importante de se falar, que mesmo esse ato não tira dele a questão dele ter sido um precursor, um inovador no mercado de podcast no Brasil, onde tanto o Monark quanto o Igor conseguiram, sim, criar uma tendência dentro do Brasil, e a partir deles vieram milhares de podcasts, assim como o nosso, que foram criados com base neles. Então, eles, sim, eram referências, são referências em transmissão, em equipamentos, em formas de se trabalhar, em formas de se desenvolver podcast dentro do Brasil. Então, são coisas muito importantes que tem que ser falado, tem que se trabalhar todo o respeito pela pessoa, não pelo ato. O ato, sim, que ele cometeu é um ato criminoso, mas a pessoa dele continua sendo respeitada, continua sendo trabalhada. Só que para quem, assim como eu, acompanhava, sabia que uma hora ou outra ele ia soltar algo assim, porque não foi a primeira vez que ele quis falar algo muito polêmico, só que ele não foi cortado dessa vez e ninguém soube lidar com aquela situação para poder trabalhar, para poder
responder de uma forma rápida aquilo. Então, tudo que o Flow está fazendo agora, as notas, notícias e tudo, no marketing, a gente fala que é gestão de crise, então eles estão tendo uma crise empresarial e ele está fazendo isso, eles vão fazer essa gestão de crise. Então, até o anúncio rápido do desligamento, a forma como ia ser feita, o episódio super rápido que eles fizeram do podcast, foi muito como resposta para a sociedade de como é que eles iriam agir para tentar separar o nome Monark com o do Flow. Essa separação não é simples assim, porque elas se misturam, os nomes se misturam. Então, eles fizeram para separar, para tentar respingar menos possível dentro da marca da empresa, algo que eles não vão conseguir fazer 100%, porque a marca é muito vinculada com o nome, mas isso acaba sendo necessário se desenvolver. Então, vai montar uma empresa, vai desenvolver um negócio, procura um advogado, um consultor, para poder te ajudar a elaborar esse contrato societário que vai direcionar todas as atividades, que vai direcionar tudo. Esse episódio é um episódio super curto, justamente para a gente pontuar, direcionar e trabalhar isso dentro do que aconteceu, do ocorrido, para poder as pessoas entenderem que sim, há formas de controlar, formas de tentar proteger a empresa para poder se trabalhar, para poder se desenvolver. Você que está nos escutando nas plataformas de áudio, venha para o YouTube, venha nos ver, venha conhecer os outros vídeos que a gente tem, os outros conteúdos que a gente trabalha e que a gente desenvolve. Essa aqui é a Ângela, trabalha com o nosso marketing, está aqui fazendo os stories. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal e até mais.